Página 22. A esperança de todos realizada da forma real racional, a vinda de quem já esperavam há muito tempo. Então, a vinda do Messias na terra, anunciada há muito por vários profetas, chegou justamente à fase do Messias, a fase racional. E descreveram mais ou menos como seria anunciada. Disseram que era por anjos. Os anjos a que eles queriam se referir são os habitantes do mundo racional, que aí no espaço fazem a propaganda da fase racional. Então, os anjos significam pureza, que são os habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos. Assim fizeram com cornetas e anjos os avisos para dar bom entendimento ao povo, que só podia compreender por estas maneiras, e não estavam em condições de entender o que era um corpo de energia racional, porque não tinham conhecimento de cultura racional. Então, os anjos significam os corpos de energia racional, habitantes do mundo racional. E as trombetas queriam dizer os anúncios feitos pelos habitantes e os anúncios da nova fase, a fase racional. Tudo isto sendo previsto há muitos séculos passados, que o mundo ia atravessar várias hecatombes, que foram as guerras, e que depois dessas hecatombes todas chegaria ao mundo a salvação de todos. E assim, muitas histórias, muitas lendas, através deste romantismo filosófico. E tudo assim anunciado da maneira que o povo da época podia entender. Então, os anjos significam os corpos de energia racional, e as trombetas anunciando a fase redentora, a fase racional. E o Messias, o MJC, dando a conhecer a todos como vieram aqui parar em cima da terra e como poderiam sair daqui para fora e ir para o seu verdadeiro lugar, que é o mundo racional, que por não conhecerem a origem da humanidade, tratavam de céu, a residência do verdadeiro Deus. Então, tudo isto foi anunciado na volta do Messias, mas da forma que o povo podia entender e que não há mais dúvidas a fazer, nem que quisessem fazer dúvidas, não podiam fazer, porque as provas aí estão de toda essa veracidade dos fatos. Deus verdadeiro é racional, da origem do animal racional. Se a origem de todos é racional, Deus é racional, um ser supremo de sua origem de animal racional ou aparelho racional. Então, mesmo que quisessem fazer dúvida ou contradizer, não tinham ou não tem jeito, porque as provas aí estão e as comprovações. E de forma que a humanidade diante do tabernáculo racional não há mais o que pensar, é pegar no livro, ler por tabelas, para sentir a beleza e grandiosidade do tabernáculo racional. E assim, estão aí positivados os anúncios feitos há muitos séculos por Nostradamus, por Santa Odília, por São João e outros profetas iluminados que receberam avisos, intuições, comunicações, visões do que ia se passar no futuro, no linear de outras épocas. Eram pessoas iluminadas, aparelhos do astral superior, e que recebiam nas horas de suas concentrações mensagens que prediziam o futuro do mundo. Então, a fase racional, a fase do Messias, JC, anunciada com uma composição literária acima e muito acima de todos os seres. Uma composição literária
explicando a causa e o porquê da vida humana e a solução a tomar para se salvar deste degredo infernal que é a matéria, onde todos aí pregados como verdadeiros parasitas, sugando tudo da natureza para poder viver e sem ter condições de corresponder, e dizendo: nós somos verdadeiros parasitas aqui na matéria. Sugamos tudo, destruímos tudo, e nada lhe damos e nada damos à matéria. E o ser humano não sabia o porquê era um parasita da terra, consumindo tudo, destruindo tudo, devastando tudo, sem saber e sem conhecer quem fez este tudo, e dizendo: nós somos uns devastadores e destruidores daquilo que não fizemos, nem sabemos quem fez. Nascemos aqui neste mundo somente para destruir tudo, somente para usufruir tudo. Somos verdadeiros parasitas, destruidores daquilo que não é nosso. Sim, porque nós não fizemos a terra, nós não fizemos nada. Quando aqui nascemos, tudo isso encontramos, e alguém fez tudo isto. Tudo isto tem dono, mas nós somos loucos e atrevidos e nos dispomos a destruir aquilo que não é nosso. Não sabemos quem tudo isto fez. Quem tudo isto fez não nos deu satisfação de coisa nenhuma, e nós, sempre, com o abuso do livre-arbítrio e o abuso da livre e espontânea vontade, começamos aqui a destruir tudo, como se tudo isto fosse nosso. Somos verdadeiros parasitas, e por isso dependemos de tudo para viver, e a natureza não depende de coisa alguma de nós, seres humanos. E assim, esses abusos têm sido a causa das ruínas da humanidade. O abuso do livre-arbítrio, explorando tudo inconscientemente, sem terem a noção do que estão fazendo, sem terem consciência do que fazem. Então, resultado: todos tontos, todos desequilibrados, chegando assim num ponto crítico de desentendimentos pelo abuso do livre-arbítrio. Não há respeito a nada, não há respeito à natureza, nem a coisa alguma. A inconsciência dominou todos pelo abuso e excesso do livre-arbítrio. Você não fez. Quando nasceu, encontrou. Então tem que respeitar o dono que fez. E assim viveram. E assim viraram verdadeiros parasitas monstruosos destruidores, abusando sempre do livre-arbítrio e sempre com as frases inconscientes, com as frases de loucos. Ah, esse mundo é nosso, como coisa que fosse de sua propriedade, todos os feitos que existem no mundo, que quando nasceram já encontraram, e daí a inconsciência dominou todos de uma tal maneira que hoje sofrem as consequências da brutalidade do livre-arbítrio, se considerando donos daquilo que não fizeram, que quando nasceram já encontraram pronto o mundo, e por sonharem alto, desta maneira surgiram as guerras das ambições, as lutas das ambições, formando assim um quadro errado e sofrendo as consequências dos seus erros e dizendo uns para os outros: está tudo errado. Enquanto nós vivemos errados, temos que penar muito, sofrer muito. E ainda mais dizendo: a necessidade de um recondicionamento, de um conhecimento mais elevado do que o nosso, para que possa organizar e botar tudo em seu lugar, para aumentar a casa e o mundo, para arrumar a casa e o mundo, que do jeito que está e do jeito que vai, não há quem aguente tanto sofrimento. Nós não sabemos o porquê que aqui nascemos. Quando aqui nascemos, já encontramos tudo feito e temos que respeitar esta natureza que tem vida e é poderosa, e por isso nos sustenta e mantém a nossa vida.
Vamos procurar entendê-la e compreendê-la, porque ela é que nos mantém, é que nos sustenta, é que nos dá vida. Então ela é mais poderosa do que nós. Vamos procurar saber quem a fez. Não podemos abusar, temos que ter todo o carinho e respeito. Uma coisa que não é nossa e que nós dependemos dela para viver. Cometemos um crime se desrespeitarmos, se abusarmos. Mas as consciências doentes e por isso inconscientes abusaram, devastaram, exploraram, explorando. Resultado: a revolta da natureza contra os abusos devastadores, desrespeitadores. Daí surgindo todos os malefícios feitos pelos abusos do livre-arbítrio que a humanidade é vítima. A revolta da natureza contra os seus habitantes. Doenças esquisitas de todas as maneiras, de todas as formas. Calor de matar, frio de matar, terremotos, enchentes, secas, dilúvios, ciclones, furacões, tufões. A revolta da natureza pelo abuso e desrespeito de seus habitantes. Julgam que o mundo é seu como coisa que fossem os construtores da terra, da natureza e do mundo. Perderam a razão, verdadeiros loucos. Julgam serem donos daquilo que não fizeram, que quando aí nasceram já encontraram tudo feito. Resultado: todos confusos, tudo confuso, uns contra os outros. Ninguém se entende por abusarem do livre-arbítrio, abusarem daquilo que não é de sua propriedade, a terra e os seus componentes. Então, a vibração e revolta da natureza fez que todos perdessem a razão, por todos estarem agindo errado contra quem lhe mantém. A exploração da natureza, sob todos os aspectos, sob todos os pontos de vista, constituem a ruína de seus próprios habitantes, parasitas, formados pela lama, com um progresso que vai a regresso, por ser um progresso de sua própria destruição. Progresso inconsciente, progresso de anormais. O anormal é que faz tudo para se destruir. O anormal é que planta veneno para se envenenar. E assim vejam o espelho do mundo, da forma que está o mundo, com a monstruosa vida da matéria.